Bem-vindos ao Timorcast, o podcast do Diligente. Hoje falamos de um tema que tem gerado polêmica e levantado sérias preocupações em Timor-Leste. O nome de Richard Dasbach, ex-padre condenado por abusar sexualmente de dezenas de menores, consta da lista de possíveis indultos presidenciais. A notícia causou indignação em vários setores da sociedade, mas também gerou silêncio. Entre os que se recusaram a comentar e os que continuam a defender o agressor, um grupo de jovens decidiu agir. Criaram uma petição dirigida ao presidente da República, pedindo que não conceda o indulto a um abusador condenado. Queremos perceber o que os levou a avançar com esta iniciativa, que riscos estão a correr, como tem sido a resposta da sociedade e o que esperam com este apelo público à justiça. Karina Lima, fundadora do projeto social Sorrisos de Leste, que iniciou a petição contra o possível indulto, responde às nossas perguntas. Olá, boa tarde. Chamo-me Karina Lima, sou a fundadora do Sorrisos de Leste. Gostaria de agradecer a Diligente pelo convite para falar aqui hoje sobre a petição que nós criamos contra o possível indulto ao agressor sexual Richard Dasbach. Estamos aqui para proteger as vítimas e amplificar a voz das pessoas que não têm voz. Vamos falar hoje um pouco de como surgiu este movimento e qual é a sua missão. Nós criamos Sorrisos de Leste em este projeto social em 2020. Inicialmente o nosso objetivo era distribuir kits de Covid-19, porque era a altura da pandemia. Como ponto de partida nós fomos ao Ministério da Solidariedade Social para retirar uma lista de orfanatos no território nacional, mas por motivos institucionais não nos deram esta lista. E entretanto nós falámos com uma comissária naquela altura e ela sugeriu-nos para ir visitar o orfanato de São Miguel, em Betano, e nós fomos lá. Falámos com a diretora do orfanato, que é a Madre Teresa, e depois de falar com a Madre sobre a nossa iniciativa e o nosso projeto, a Madre fez-nos um tour do orfanato para conhecer a instituição. E quando entramos para os quartos das crianças, vimos que as crianças não tinham condições mínimas de conforto, dormiam no chão, alguns deles dormiam na cama sem colchão, não tinham brinquedos, não tinham um sítio onde estudar, e desde então percebemos que nós iremos alterar o nosso objetivo, do objetivo inicial, que era distribuir o kit de Covid-19. Porque havia uma preocupação maior. As crianças, eles não se preocupavam com o vírus como aquilo que aconteceu, sobretudo em Dili, não é? Nas áreas remotas tinham outras preocupações. Foi assim que surgiu. Eu e as minhas amigas, nós juntámos-nos com outros doadores, criámos o GoFundMe para suportar esta iniciativa. Aproveitámos os nossos recursos e as pessoas que nós conhecemos também para divulgar o nosso projeto. A missão de Sorrisos de Leste é amplificar as vozes das pessoas e dos grupos vulneráveis. Gostaríamos de ser um elo de ligação entre os grupos vulneráveis e as pessoas que estão dispostos a ajudar e as pessoas e o governo. Foi isso que nós fazemos no primeiro projeto e assim nós gostaríamos de continuar a fazer. O que você levou a criar esta petição dirigida ao Presidente da República? O que nos levou a criar a petição ao Presidente da República é que nós queremos dizer às vítimas que não estão sozinhas, queremos também influenciar a comunidade para apoiar as vítimas e também queremos mostrar a nossa apreciação, a coragem que eles tiveram para
para falar em voz alta, para enfrentar todos os estigmas e admiramos imenso esta coragem e esperamos que esta seja um exemplo para as outras vítimas, que eles também continuem a fazer a mesma coisa, que não tenham medo e que não fiquem em silêncio quando estarem a passar por situações semelhantes. Qual foi a vossa primeira reação quando souberam que o nome da Richard Jasper estava incluído na lista de possíveis indultos? A nossa primeira reação foi indignação. Eu acho que todas as pessoas, a maior parte das pessoas também foram indignadas. Foi difícil acreditar que, passado tão pouco tempo, havia esta possibilidade de dar um indulto ao ex-padre. Eu acho que isto quer dizer, a indignação, porque é uma forma de desvalorização total do sofrimento das vítimas. E eu acho que isto é muito injusto para as vítimas, sobretudo por aquilo que eles já passaram. Então, que mensagem principal querem transmitir com esta petição? Uma das mensagens principais que nós queremos transmitir com esta petição é dizer que as vítimas têm o nosso apoio, têm uma onda de solidariedade na comunidade timorense, aqui em Timor e fora de Timor, não só comunidade timorense, mas também comunidade estrangeira. Também queremos deixar claro que eles não estão sozinhos, nunca vão estar sozinhas. E também é importante dizer que nós vivemos num país democrático e por isso a justiça deve ser igual para todos. Os crimes como o abuso sexual não deve ser tratado como algo indiferente e não deve ser ignorado pela comunidade, nem pelo governo, nem por ninguém. É uma atrocidade pelas vítimas e nós temos que sempre protegê-las disto. Qual é para vocês o impacto que um eventual indulto a Richard Jasper teria na justiça e na sociedade timorense? Acreditamos que este indulto terá um impacto negativo para a nossa sociedade. Isto porque cada vez mais as pessoas confiam menos no nosso sistema judiciário e, sendo timorense, eu acho que as pessoas vão procurar a sua própria forma de encontrar a justiça e isto depois pode desencadear um aumento de criminalidade. Que argumentos jurídicos, éticos ou sociais já utilizaram para justificar o vosso apelo ao Presidente da República? Esta pergunta é muito interessante. Eu acho que, em primeiro lugar, o papel do Estado é ter obrigação em proteger as vítimas, sobretudo os menores, as crianças, porque o futuro do país são as crianças, não é? E nós temos que sempre assegurar que eles têm a sua justiça, o seu direito. Do ponto de vista ética e social, eu acho que conceder um indulto a Richard Jasper vai dar, Richard Jasper, que é o agressor sexual, vai dar uma mensagem negativa à comunidade, porque o que é que nós queremos tentar ensinar à geração mais nova? Qual é a lição que eles podem tirar daqui? Nós vamos dizer que as vítimas devem continuar em silêncio enquanto o agressor andar em solto. Eu não acho que nós queremos viver numa sociedade em que as crianças, as mulheres, os grupos vulneráveis não se sintam confortáveis nem seguros. E foi por isso é que também uma das razões que nos levou para criar esta petição. Estão a recolher assinaturas apenas em Timor-Leste ou também no estrangeiro? Nós criamos esta petição em formato digital porque nós queremos chegar a mais pessoas num curto espaço de tempo. Nós temos até dia 20 de maio para o Sr. Presidente tomar a sua decisão. Portanto, sim, esta petição não é só para cidadão timorense, mas também para os cidadãos estrangeiros que são amigos de Timor.
que a sociedade timorense resiste de forma mais firme contra a possibilidade de luta? Sinceramente, na minha opinião, eu acho que comparando com há 3 anos atrás, a sociedade tem ligeiramente demonstrado apoio à vítima, ou seja, sim, tem ligeiramente demonstrado um apoio mais favorável às vítimas. Digo isto porque muitas organizações de direitos humanos têm-se manifestado, vários ativistas timorenses têm sido muitos vocais sobre a questão, e também os jovens têm ativamente participado nesta causa. E uma das provas que nós podemos ter é porque antes de eu vir nesta entrevista estive a ver os resultados das pessoas que assinaram e nós atingimos mais de 1000 assinaturas em menos de 36 horas. Eu acho que é um resultado muito positivo e é um bom indicador. E pronto, mas lá está, por outro lado, não é tudo positivo. Obviamente ainda há pessoas que são a favor deste indulto devido, lá está, a imagem que é ser ex-padre, devido à sua idade também, e muitas pessoas argumentam que devemos mostrar alguma compaixão por isso. Mas eu sinceramente não critico estas pessoas. Eu acho que pensam de tal maneira por falta de informação e por falta de formação cívica, e por isso acham que um abuso sexual, um crime contra os menores não é assim tão grave, mas realmente é grave. Mas nós devemos aproveitar isso, eu acho que devemos aproveitar isso para nos investir mais na educação, para tentar moldar e mudar o mindset das pessoas. Pronto, mas eu acho que isto também é um assunto, é um tema para outro fórum e podemos falar mais sobre isso. Acham que uma certa normalização da violência sexual, especialmente quando cometida por figuras religiosas ou doutrinas? Sim, eu acredito que este caso pode ser como se fosse the light at the end of the tunnel para as vítimas que revivem a mesma experiência, que têm passado pelas experiências semelhantes. Isto porque mostra que nesta sociedade, apesar de haver pessoas que desacreditam, que desvalorizam aquilo que eles passaram, há comunidades, há pessoas, há grupos ativistas que acreditam neles. E por isso queria também aproveitar para dizer para as pessoas que não tenham medo de pedir ajuda, de falar, lá porque há uma pessoa que não acredita em ti, não quer dizer que todas as pessoas são iguais. E em parte esperam que essa petição venha mesmo que o presidente não recue na decisão? Esperamos que com esta petição, se o presidente não recuasse com a sua decisão em dar indulto ao Richard Asbach, nós esperamos que as pessoas que estão a liderar o país, os governantes, percebam que nós estamos a viver num país democrático e que os jovens, nós não vamos ficar quietos e nós vamos continuar a reivindicar os nossos direitos, a nossa liberdade, e falar cada vez mais alto sobre as nossas preocupações, sobre as injustiças que estão a passar. E também tenho a certeza que isto não vai ser a primeira petição, isto é a primeira petição que os jovens lideraram, mas não vai ser a última. Que mensagem gostariam de deixar a outros jovens timorenses que se indignam com situações injustas, mas que ainda têm medo de falar? Para mim, eu acho que os jovens devem falar.
têm de falar alto, com coragem, critiquem, não tenham medo de ter um espírito crítico, critiquem, mas sempre com respeito. Falam mesmo que a voz trema, digam a vossa verdade, sejam sempre autênticos. Lembram-se que em certas situações podemos ter mais privilégios do que o outro e para as pessoas que têm mais privilégios, aproveitem deste privilégio para ajudar as outras pessoas em situações vulneráveis e que não utilizem para prejudicar outras pessoas. E eu acredito também que se contribuímos de alguma maneira, cada um de nós contribuímos com alguma coisa, conseguimos construir um futuro melhor. Além da mensagem que acabamos de ouvir dos Sorrisos del Este, há outro apelo contundente ao Presidente da República, vindo do movimento Feminismo Base. Este grupo de jovens entregou ontem uma carta aberta pedindo-lhe que não traia o povo ao conceder o indulto a Richard Das Bach. O ex-padre foi condenado em 2021 por pedofilia, um crime que ele próprio admitiu ter cometido.